perdoa. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, me perdoa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tome o teu assento, glorificando a Deus. Prestar bastante atenção aqui para não errar mais. Quando a gente lê essa passagem, esse versículo, nós encontramos esse pronome pessoal, ninguém. Poderia estar escrito ali nada. Nada envolveria muita coisa. Como está escrito ninguém, está se referindo a coisas ou a pessoas? Pessoas. E isso é de extrema importância para o entendimento. Extrema importância. Porque quando fala nada, nós podemos entender que qualquer coisa pode tomar a nossa coroa. Mas quando falamos ninguém, envolve gente. E quando envolve gente, me envolve também. Envolve você também. Não podemos simplesmente dizer ninguém, mas eu tenho que dentro desse ninguém me incluir também. Porque esse ninguém tem a ver com as minhas escolhas. Se eu escolho ter uma vida com Deus, eu escolho uma vida com Deus. Se eu escolho viver de aparência, quem está tomando a minha coroa sou eu mesma. Porque eu estou me posicionando de uma forma leviana, consoante a minha fé. Eu professo algo que não cumpro na sua íntegra. Logo, eu estou me portando tal e qual os fariseus. Então eu começo a entender que este ninguém tem mais a ver comigo do que com alguém. E isto é em tudo na nossa vida. Como que eu posso dizer para o Senhor, naquele grande dia, as justificações da minha obra, se a coroa que está reservada para nós, porque a promessa de fato feita na Bíblia é a vida eterna com o Senhor, as demais coisas logo se vê. Nós temos que entender que esta coroa tem a ver comigo. O galardão tem a ver comigo. O meu posicionamento está dentro do ninguém, porque este ninguém me envolve. Quando eu digo que tenho uma igreja para congregar e sou apenas mais um, eu estou garantindo uma coroa. Mas quando eu tenho uma congregação para apoiar, ainda que nas minhas poucas forças, eu não só tenho uma coroa, mas tenho galardão. Então, a salvação é para todo aquele que crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez homem, se fez carne e veio como sacrifício vivo num projeto salvífico para a minha vida. E a partir do momento que eu acredito na história, que a história que a Bíblia fala que um dia foi real, e hoje eu entendo que esse mesmo Jesus está vivo conosco, deixando conosco o seu Espírito. Uma vez que eu acredito e confesso de todo o coração e sou batizada, se eu
tiver uma vida separada, se eu acreditar que tudo em mim glorifica a Deus, eu vou receber a minha vida com Jesus. Se eu consigo chegar nesse espaço, a coroa eu vou ver. Galardão tem a ver com obras. Alguns podem receber uma coroa simplesinha. Simplesmente uma diadema. E outros podem receber uma coroa cravada de pedras e pedras e pedras. Mas nós estamos aqui para falar sobre isso. Nós estamos aqui para falar a respeito não da existência da coroa, mas da possibilidade de perdê-la. E da possibilidade de perdê-la quando eu não tenho maturidade suficiente para entender que evangelho de Gênesis a Apocalipse tem a ver com relacionamento. Quando eu entro na vibe que o mundo está entrando, onde o mundo não se baseia mais, não se conforma mais, não é mais satisfeito com a presença de Jesus. É um absurdo o que eu estou falando. Não é mais satisfeito com a presença de Jesus. Se não houver a atenção de alguém, se não me der oportunidade, se eu não me sentir útil na igreja, mas de que forma útil? De forma que eu tenha uma posição de destaque. Por quê? Porque cuidar das coisas dos bastidores não me destaca, logo isso também não me apetece. Então, depende de alguém me colocar no pódio, porque eu limpar o chão não me dá destaque. Porque eu cuidar do café não me dá destaque. Porque eu cuidar da casa de banho não me dá destaque. Porque ofertar não me dá destaque. Só me dá destaque se eu for líder de alguma coisa, se eu estiver responsável por algo que chame a atenção, se eu tiver oportunidade. Não, peraí, já está tudo errado. Eu preciso começar a entender que eu não dependo das pessoas para minha coroa estar garantida. Todavia, não existe evangelho sem relacionamento. Não existe evangelho sem congregação. Não existe evangelho sem ter que lidar um com o outro. Como que eu vou entender as minhas deficiências se eu não me relacionar? E de que maneira? Quando eu convivo com pessoas, isto dentro de casa e também fora de casa. Quando eu convivo com pessoas, eu começo a enxergar nas pessoas o que elas têm de bom e o que elas têm de ruim. E o que elas têm de ruim não pode suplantar o que elas têm de bom. É lícito? Porque todos nós temos coisas boas para oferecer, para ensinar, para fazer. Mas também todos nós temos um lado ruim. Nós, se não nos relacionarmos, não seremos confrontados por pessoas que muitas das vezes ao nosso redor quer o nosso bem. Olha, Gorete, você não pode fazer isso. Por quê? Porque isso ofende as pessoas. Mas eu não sabia. Pois, então eu estou te falando. Isso faz mal. Eu vou melhorar. Outro tipo de pessoas. Não sou obrigada a agradar ninguém. Eu não quero nem saber. Não estou aí para isso. Quem gostar bem, quem não gostar, parta. Então,
Não faz sentido se nós não tivermos um coração ensinável, humilde. Pode ser que esta crítica que está vindo ao meu encontro, para mim, não faça sentido, mas vale uma reflexão. Não valeu? Coloca no saco furado. Valeu? Melhora. Nós não nascemos perfeitos. Nós precisamos de pessoas. Mas nós temos que entender que as pessoas não podem atrapalhar minha vida com Deus. Mas nós precisamos de pessoas para propagar a transformação verdadeira do Cristo em nossa vida. Não faz sentido a gente viver um evangelho segundo o que eu acho. Eu vou viver um evangelho segundo o que eu penso. Não sou obrigado a congregar. Está errado. Somos membros de um corpo. E a cabeça é Cristo. Se nós, como membro, ficarmos dentro das nossas casas, dentro das nossas bolhas, não querendo nos relacionar. Por quê? Porque todas as vezes que nos relacionamos, somos feridos. Nós não estamos aprendendo nada do Evangelho. Porque Jesus Cristo não fez nada para ser odiado. Tampouco para ser crucificado. Só que tudo aquilo que é certo para Jesus é errado para o mundo. E nós não temos que ter amizade com o mundo. Nós temos que seguir as características de Cristo. Já falei aqui em outras oportunidades e vou repetir. Jesus podia ter sua vida reservada dentro da sua casa com seus pais e seus irmãos. Dados 33 anos, só porque sim, alguém busca ele na casa dele e leva ele para a cruz. Pronto, ele ia cumprir, não ia? Ele ia cumprir igual. Mas nós vemos isso porque ainda o Evangelho de João nos diz que nem tudo que Jesus fez está relatado. Porque senão não chegariam folhas, pergaminhos. E eu digo aos irmãos, se Jesus podia cumprir a sua missão salvífica para as nossas vidas dentro da sua casa, no meio da sua família, no conforto das pessoas que o aceitavam e o amavam, pai, mãe e irmãos, por que Jesus viveu tanto de sinagoga em sinagoga? De Cafarnaum, de Betânia? Por que Jesus esteve tão envolvido com seus discípulos? Por que Jesus esteve envolvido com tanta gente? Seja Zaqueu, seja a mulher, a viúva de Naim. Como que Jesus esteve tão envolvido na casa de Lázaro? Como que Jesus esteve tão envolvido quando estava com a multidão no lago de Genezaré? Então nós temos que começar a entender que o Evangelho não é assistir um culto em casa e tá ok. Porque o pastor Nete, ele vai pregar consoante o que você quer ouvir. Hoje eu estou a fim de ouvir o Eliseu Rodrigues, porque eu acho ele bacana. Vou lá, põe Eliseu Rodrigues. Não, esse cara é muito chato, ele bate muito. Eu vou ouvir ali um coach. Hoje eu vou ouvir o Tiago Brunet. Ele é bacana, ele é legal. Ele fala o que eu gosto. Ele é um cara mais suave, é isso aí. Ele fala de autoestima. Não, já agora. Quero ouvir a voz do trovão. Então nós viramos agora um evangelho como se fosse uma ementa, um cardápio.
Só que eu digo uma coisa aos irmãos. Quando a doença chegar, quando houver manifestação demoníaca, quando a porta do emprego fechar, quando o pão faltar, como nós não temos um relacionamento, eu ouso dizer que vocês podem pedir oração para o pastor Nete, não é? Que assistimos lá de casa. Quem sabe ele ouve. Deixa ele tocando lá no YouTube. Pastor, ora aqui. Para de falar, pastor. Olha aqui. Ó. Não me ouve? Então. Estou fazendo aqui uma brincadeirinha, mas é a verdade. Cada vez mais nós estamos nos guardando dentro de casa e colocamos todo tipo de situação no meio. Não, eu não vou mais me envolver com gente. Gente machuca. Quando nós descobrimos os erros das pessoas, não só machuca, frustra, dói, abre rupturas em nós. As nossas feridas, muitas das vezes, vêm de quem? De quem? Pessoas. Mas não foram estas mesmas, esta que está aí do seu lado, ou na sua frente, ou atrás de você. Não foi por esta que Jesus também morreu na cruz? Não? Jesus não amou esta pessoa que está aí próxima de você, tal e qual a mim? Tal e qual a você? E por que hoje nós achamos no direito de rejeitarmos pessoas? Por que hoje nós escolhemos? Não quero mais. Eu tenho um compromisso na igreja, mas já agora, já que é o diácono Tomás que está na frente, eu não vou. Não gosto dele. Eu estou lá porque sim, mas se envolve ele, eu não quero. Que direito que nós temos de rejeitar pessoas, escolher pessoas, e o pior, passamos a nossa semana inteira trabalhando para ganhar dinheiro. Que o Senhor nos abriu a porta, usou pessoas para abrir a porta. Atenção. O nosso Deusão usou pessoas para abrir a porta de emprego para você ganhar o seu. Mas eu não quero lidar com pessoas na minha congregação. E pior, tem ainda? Tem. Não vou à igreja e já não me comprometo, como foi pregado aqui domingo passado. Estou ali, mas não conte comigo. Isso é triste, irmãos. Por que é triste isso? Porque nós estamos vendo que nós, pronome ninguém, pronome nós estamos falhando miseravelmente com o ide e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulo. Nós estamos falhando. Como é que faz discípulo se eu não quero amizade? Conta para mim. Como é que faz discípulo se eu não quero estar envolvido na obra? Conta para mim. Como é que você vai ser exemplo em alguma área da sua vida se você não quer se comprometer com a obra? E se comprometer com a obra é se comprometer com pessoas. Então ficou fácil. Nós, a cada vez mais, nós desfazemos e fazemos grupo de irmãs. Por quê? Porque não há um comprometimento. Nós fazemos e desfazemos grupos de louvores. Por quê? Porque não há comprometimento. Nós fazemos e desfazemos grupo de jovens. Por quê? Porque não há comprometimento. Se houvesse um comprometimento, era coisa de conversar e chegar no bom senso. Não vamos desfazer, não. Nós vamos dar um jeito. Conta comigo. Tô junto.
Estou trabalhando que nem um maluco, das 8 da manhã à meia-noite, mas olha, eu tenho esse horário aqui, minha pausa de almoço. Nessa hora dessa pausa do almoço, a gente pode fazer aí uma ligação, uma live. Nós temos hoje uma tecnologia para usar a favor do reino, e o que a gente está fazendo com ela? Perdendo tempo com ela. Vocês entendem que o ninguém começa em mim? Quando eu escolho não estar com vocês. Desculpa, irmãos, é a real. Quando eu escolho não estar com a igreja, começou em mim. Perder a coroa é a mesma coisa que dizer para o Senhor, aquilo que o Senhor fez na terra, aqueles seres humanos, esquecendo que eu sou uma, tá? Aqueles seres humanos que o Senhor fez, não presta a ninguém. É ousadia demais, não é? Falar isso para Deus, não é? Então, quem presta? Eu? Eu sou a melhor? Eu sou 100%? Sou inerrante. Sou a perfeição em vida. Oh, nossa, até eu estou querendo meu autógrafo. É isso que nós temos que entender. Evangelho envolve vidas. Não tem como ter evangelho sem haver pessoas. Mas todas as vezes que a gente está mais envolvido e comprometido, quanto mais envolvido e comprometido, mais nos feriremos. Isso é só privilégio seu e meu? Não. Não. E não. Hoje nós vamos falar um bocadinho sobre o apóstolo Paulo. Se nós formos ver o que ele passou por envolvimento e comprometimento com o evangelho, eu pergunto aqui aos irmãos, eu nem estou fazendo a comparação com Jesus, atenção. Porque uma vez eu já escutei, eu não sou Jesus. E eu digo, eu também não sou Paulo. Eu sou a Gorete Vasconcelos, que tive o mesmo Deus que eles. E a mesma missão de pregar o evangelho para toda criatura. De fato, eu não sou eles, mas eu tenho que me espelhar neles para tentar fazer algo parecido. Quem sabe o Senhor ache graça da minha vida. E eu falo para vocês, sempre vai haver pessoas em nossas vidas, irmãos. Afinal, nós só podemos hoje excluir aqui de alguma experiência positiva ou negativa as nossas crianças. Que ainda assim, vamos aqui combinar, se essas crianças não tivessem pai e mãe, como é que faz? A criança nasce e se vira aí? E aí? Mas vamos deixar essa parte de lado. Vamos falar aqui dos experimentados. Pessoas já te ajudaram na tua vida? Não responda para mim, responda para você. Ou você sempre se saiu sozinho de tudo o que aconteceu na tua vida? Sempre. Nunca precisou de ninguém. Nunca. Nunca. Nunca ninguém te estendeu a mão. Nunca ninguém falou da palavra do Senhor para você. Você já nasceu em berço evangélico como eu, mas mesmo assim eu tive que ter muita doutrina, muito discipulado, ensinamento dentro de casa, dentro da minha congregação. Me fala uma coisa, você já nasceu sabendo ler e escrever? Você já nasceu sabendo tudo? Para trabalhar, formação, ninguém te ensinou. Você entrou lá para trabalhar, eu sei fazer a fórmula do Excel, quer ver, ó? Isso, mais isso, pá, falei, ó, somou, aí, ó, sabia? Então, nunca ninguém te estendeu a mão? Ao contrário, aconteceu? Com certeza. Quantos puxaram seu tapete? Quantos te caluniaram? Quantos te decepcionaram? Faz a fila.
Mas nós, como cristãos, nós hoje estamos dando mais valor às decepções do que às virtudes que nós vivemos. Quando Deus usa as pessoas para nos abençoar, parece que é obrigação dele, não é? Não é não, irmãos. Não é obrigação de Deus, não. Quando ele usa pessoas para nos abençoar, seja um abraço, seja um sorriso, seja uma conversa, seja uma brincadeira, seja um bom relacionamento, isso é coisa de Deus. Mas é coisa de Deus também permitir que a gente passe por momentos difíceis com pessoas. Porque senão a gente vai achar que a gente não precisa ser lapidado em nada. Temos que ter paciência com as pessoas. E paciência com nós mesmos. Eu já passei por essa fase. Vai passar, vai melhorar, vai mudar. Irmãos, evangelho sem relacionamento com pessoas não tem evangelho. Para quem você tem pregado? Para ninguém. Eu vou para casa, de casa para o trabalho, do trabalho em casa e fica assim. Então, o id e pregar evangelho a toda criatura, você riscou da sua Bíblia. Vamos rasgar então? Espera aí. Vamos. Segundo o seu evangelho, não precisa pregar para ninguém. Não é? Você se machucou tanto, se feriu tanto, que hoje eu não vou pregar para ninguém. Jesus que se vire em achar quem pregue. Não é assim. Ah, mas eu não sou pregadora. Ninguém está falando da alcunha. Ninguém está te falando que você é missionário, pastor. Ninguém está falando que você tem a alcunha de. Até porque a Bíblia não nos traz isso. A Bíblia fala para pregar o evangelho a toda criatura. E de que forma? De que forma? Atenção ao que eu vou dizer. Nem toda gente que tem dom tem o Espírito de Deus. Dá para entender o que eu estou falando? Eu vou melhorar. Deus usou até a jumenta para falar. Deus usou Saul para profetizar. Nem por isso o Espírito de Deus era com eles. Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer. Como é que a gente prega? Nós pregamos quando o fruto do Espírito está em nós. Benignidade, bondade, mansidão, gozo, paz, alegria. Quando nós vemos pessoas em conflito, e tem ali um crente que tem o Espírito de Deus, ele prega apaziguando, alinhando. Para com isso, vamos dar um glória aqui. Já brinca ali, já brinca lá. Percebe que o pregar não é simplesmente o que eu falo, mas são as minhas atitudes diante da congregação. Olha, ela foi machucada e ferida, mas ela está ali. Como é que ela aguenta? Quantos de vocês já não passaram por isso? Olha, ele passou pelo que passou e está de pé. Esse homem aí é de Deus, meu. Esse aí é de Deus. Ele aguenta. Por quê? Porque a gente vê o que nele? Persistência, resistência, a longanimidade. A gente vê nele a perseverança. É Deus purinho, irmãos. Nessa ida para a Bélgica em fevereiro, eu falei para os irmãos, houve situações em que os 9 ali, em algum momento, tiveram faísca. Acham que não? Teve. E quando eu percebi que alguma coisa saía fora, porque é o próprio inimigo que vem fazer essas confusões, para desmascarar nós e dizer, é crente dentro da igreja, basta uma confusãozinha ali fora, olha lá quem ele é.
Basta um convite mais gostoso, se é que é possível dizer isso. Vamos dizer, a carne não quer estar na igreja, mas a carne quer estar numa esplanada tomando um café. Ah, eu vou para a esplanada. Aí o inimigo fala assim, ó o crente aí. É proibido? Não disse isso. Eu digo que quando nós somos comprometidos, nós temos prioridade. E quando nós somos maduros, nós sabemos o que nós vamos enfrentar. Pessoas vão aparecer na sua vida e na minha vida, e nós temos que ser cristãos. E entender que pessoas precisam de mim para serem aperfeiçoadas. E eu preciso de vocês para ser aperfeiçoada. E para isso, se não convivermos, se começarmos a fazer das nossas congregações um ponto de encontro de 3 horas de blá, 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 desculpa, por que eu falo blá, blá, blá? Porque tem gente que está só o corpo aqui. Não ouve o que prega, não presta atenção no que prega, não pratica o que prega, não vive o que está sendo pregado, não está nem aí para o que está sendo falado, mas quer usar a alcunha de crente. Porque isso vai denominar que é uma pessoa da paz. Só que o seu interior não tem fruto do Espírito. É uma pessoa atribulada. É uma pessoa sem compromisso. Uma pessoa que não tem palavra. É uma pessoa que não quer dar nada para a obra. E o que é dar para a obra? É só dinheiro? Não. Quantas vidas nós estamos tirando da igreja hoje por causa do nosso comportamento errado? Quantas? Quantas? Para além de nós não cultivarmos as que estão dentro da igreja, por quê? Porque não tratamos bem, porque não recebemos bem, porque não queremos ter amizade com ninguém, logo tudo é superficial. Eu não sei você, mas eu não gosto de ser tratada superficialmente. Falo eu. Quando eu estou num lugar, eu gosto de me sentir querida. Vocês também? Ou é coisa minha só? E se eu não me sinto querida, é natural que com o passar do tempo, eu venha com aquela conversa, sabe qual? O meu tempo aqui acabou. Deus colocou no meu coração que o meu tempo aqui acabou. O tempo acabou? Ou será que eu não estou conseguindo ser forte comigo mesma para atravessar barreiras que o próprio inimigo tem infiltrado dentro das igrejas para haver cada vez mais crentes fora do corpo? Pessoas fazem parte de nós. Somos barro, pó e cinza. E vamos para Nova Jerusalém. Ninguém vai aqui o alecrim dourado sozinho, tá? Vai uma malta. De que forma? Aqueles que entenderam que o evangelho é compromisso com pessoas. E quando entra a maturidade entra que eu não posso colocar expectativas nas pessoas para não me ferir. Mas eu devo amá-las, ajudá-las e estar presente para que o evangelho se expanda. Senão não tem evangelho. É muito complicado. Abram comigo no 2º livro de Timóteo. É uma despedida de Paulo. Paulo estava preso em Roma. Já estava alto na sua idade. Tinha avançado alguns anitos aqui. A 2ª carta que ele escreve para Timóteo, ele mesmo já vai ali meio que se despedindo. Ele meio que já percebe que o seu tempo de vida já está indo. Como eu aprendo com Paulo?
Se a gente começar ali no 4, capítulo 4, versículo 9, e atenção, esse capítulo 4 é quando Paulo fala que ele completou a carreira, que ele guardou a fé, que ele combateu um bom combate. Qual o combate que Paulo combateu, meus irmãos? Fala para mim. Qual foi o combate? Ele foi para a guerra? Pois não. Qual foi o combate? Ele abriu uma mega empresa e ele tinha dificuldade administrativa, de recursos humanos? Ou na sua contabilidade? Não. Qual foi o combate de Paulo, meus irmãos? Vocês são inteligentes, eu também, vamos lá. Qual foi o combate de Paulo? Pregar o evangelho para todo tipo de gente e suportar a obra-prima criada pelo nosso Deus. É você. Sou eu. Somos nós. Combati um bom combate. É o quê? Pregou, apanhou, apanhou, pregou, pregou, apanhou, congregou, continuou, perseverou, fez discípulos e hoje nós temos 13 livros do Novo Testamento. Dos 27, 13 é dele. Ou seja, quase 50%. Paulo não se calou, se relacionou dentro das cadeias ou fora delas, apanhando ou não. Paulo não deixou de fazer o que é para ser feito. E Paulo usou o nosso telemóvel? Não. Paulo usou as redes sociais da época? Não. Hoje nós lemos sobre Paulo porque existe alguém que escreveu. Esse alguém andava com Paulo. Alguém arrisca dizer quem era? Lucas. Irmãos, não tem como viver o evangelho se não houver aceitação humana. Atenção, gente, vamos parar com isso. Mais. Guarda os seus mais para se tratar. Vai fazer terapia, vai procurar um psicólogo, vai procurar um terapeuta, vai fazer... Mas não é culpa de Deus, não. É nós que estamos tão feridos, não estamos mais conseguindo suportar a nós mesmos. Criamos uma imagem, a qual, se nós somos contrariados, nós saímos da igreja. Se nós somos contrariados, nós não vamos para culto. Se nós somos, de alguma forma, soberbados, não queremos mais saber da obra. E eu digo aos irmãos, Paulo tinha um espinho na carne, que alguns historiadores dizem que é uma enfermidade. Outros dizem que não. Independente, o que eu quero dizer é que ele não era também 100% plenamente resolvido. Atenção, irmãos. Se a gente pegar ali, ele fala para Timóteo 4:9, procura vir ter comigo depressa. Depressa. Quem era Timóteo? Timóteo foi convertido. Paulo ganhou Timóteo para Jesus na sua primeira viagem missionária. Timóteo teve um alinhamento com Paulo tão grande, teve ali, vamos dizer, uma química tão bacana, que eles se tornaram amigos e Timóteo se tornou até um confidente. Por quê? Porque o que Paulo escreve para Timóteo é uma confidência. E nós vamos ver aqui mais à frente. Paulo fez Timóteo um discípulo, um amigo, cara top. Colocou na mão de Paulo a congregação, ensinou tudo o que podia e que não podia. E se a gente for falar disso, nós vamos hoje virar o dia.
Quando Paulo chega na Grécia, em Atenas, Paulo vai lá para a praça de Ágora, esperando quem? Esperando Timóteo chegar. E é ali que ele relata o Deus desconhecido. Meus irmãos, coisa boa é quando a gente se relaciona. E se não dá certo, faz parte. Faz parte. Vamos ver aqui, no 10. Porque Demas me desamparou, porque ele se desviou. Está lá, amando o presente século. E foi para Tessalônica. Ah, então nós vamos ter amigos que vão se desviar? Sim. E você vai se desviar com seus amigos Demas? Ui. Começa, né? Vai começar a arder só mais um bocadinho. Nós vamos desviar com Demas, então? Não. Olha. Demas escolhe o que ele acha melhor para ele. Eu tô com a frase de Josué. Eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Cada um escolhe o que quer. A gente vê ali mais um que andou com Paulo. Demas já saiu fora. Paciência. Nós vemos mais gente ali. O Crescente foi para Galácia. Ó, deu no pé. Deixou Paulo lá na cadeia. Paulo. Vou curtir aí. Fica aí. Nós temos mais gente. Quem? Tito. Foi para Dalmácia. Foi-se embora. E o 11? O 11 fala, só Lucas ficou com Paulo. Ó. Mas não era para Paulo ter um tantão de gente com ele? Será que esses que foram embora, Paulo ficou chateado? Com certeza. Eu acho que sim. Ou não também, né? Mais um, menos um. Irmãos, nós vamos ter pessoas que vão começar com a gente, mas não vão terminar com a gente. Nós vamos ter pessoas que vão aparecer na nossa vida por um propósito de Deus que nós desconhecemos. E tudo bem. Aprenda a lidar. Primeiro com você, com o seu sentimento. Não faz o seu sentimento ser algo tão sensível. Guarda ele para os chegados. Quem? Jonatas. Cara legal. Se a gente pegar Jonatas, começa lá no livro de 1 Samuel, a história se discorre ali do 18 ao 1. A gente vê a amizade que Jonatas teve com Davi. Nós vamos ter muitos Jonatas? Não. Vão ser poucos. Para dizer 1 ou 2. E olhe lá. Mas vai ter. Deus vai mandar. Alguém que vai se identificar contigo, que vai ser mais chegado que irmão. Mais crente, tá? Não faça aliança com o mundo, não. Crente, professa a mesma fé, mesma visão, mesma coerência, os mesmos compromissos. Porque senão, em dia de culto, em vez desse amigo te levar para a igreja, ele vai te levar para uma esplanada qualquer. Em vez de você influenciar ele a estar na igreja, é ele que está te influenciando a sair dela. Vocês estão entendendo? Não vale a pena. Não vale a pena. Deus há de enviar Jonatas com a mesma visão, a mesma pegada. Tenha discernimento, entenda quem é Jonatas. Não é toda a gente, então não se iluda. Vai com calma. Deus vai mostrar. Vai ter gente na nossa vida igual João Marcos. Quem é João Marcos? Marcos, o que escreveu o evangelho, um dos 4 evangelhos. Quem era ele? Ele foi na primeira viagem com Paulo e Barnabé. Lá não aguentou, não suportou, menino. Jovem demais, nada contra. Somente não tinha maturidade suficiente para aguentar o que foi. E ele volta para Jerusalém.
E abandona Barnabé e Paulo lá. Paulo não gostou. Que meninice, hein? Começa, não termina. Dá a palavra, mas não cumpre. Eita, nós temos tantos crentes meninos na nossa vida. Uns chegam, uns ficam, uns chegam, vão embora. Mas vai ter sempre vai ter um vacilão no nosso meio. Sempre vai ter. Crente vacilão. Vai dar palavra, não vai cumprir. Meninice. E o que esse Marcos precisa? Precisa de alguém para estar ali com ele. Ô filho, não faz isso não. Isso está errado. Não faz isso não. Quando te der a oportunidade, quando você tiver... Honra a oportunidade. Vai até o fim. Para com isso, meu. Isso é coisa de menino. Ei, João Marcos. Nós vamos ter João Marcos em nossas vidas. E é pra gente virar a cara? É pra gente ter ódio? É pra gente falar, nunca mais... Pisou na bola uma vez, eu faço, acontece. Ah, nossa! Nossa! Então foi você que soprou o fôlego de vida no nariz de João Marcos, então? Para com isso, vai acontecer. E afinal, você nunca vacilou numa resposta que você deu? Nunca? Graças a Deus. Que Deus te preserve e mantenha você assim. Mas acontece, crente vacilão, crente menino, acontece. E mais pessoas vão passar por nossas vidas, pessoas que Deus vai usar apenas como ponte para ser abençoados. Irmãos, eu já passei por isso. E digo, pessoas que hoje até me caluniam, Deus usou para me abençoar. E eu não vou ter raiva dessas pessoas. Nunca, nunca. Porque hoje elas podem estar me difamando e me caluniando. Mas eu não vou esquecer como elas chegaram na minha vida. Elas chegaram na minha vida no momento que eu precisava de uma saída. E Deus usou elas para me dar a saída. Se depois daquilo elas me caluniaram, não é problema meu. Deus ouve o que eu não ouço. Deus ouviu o que Miriam falava com Arão a respeito de Moisés. E Deus mesmo deu conta daquilo. Eu só tenho a agradecer a Deus que assim como Barnabé, na vida de Paulo, ele foi uma ponte. Barnabé foi o próprio relações públicas de Paulo, vamos dizer assim. Barnabé, ele foi o único que se disponibilizou a dizer assim, olha, ninguém tem coragem de andar com o perseguidor? Ninguém tem coragem de andar com Paulo? Eu vou. Vocês estão com medo do homem? Eu vou. Pode deixar. Lá em Jerusalém resolveu. Ninguém acreditava que agora Saulo, o perseguidor, agora era Paulo. Um homem que tinha tido um encontro com Deus no caminho de Damasco. Mas Barnabé, ele levanta a mão e fala, eu vou. Barnabé foi ponte. Barnabé pegou Paulo ali e começou a introduzir Paulo no meio de Jerusalém, no meio dos discípulos. Começou a dizer, não, esse cara aqui, ó, aconteceu isso, isso, isso. Pode acreditar. Vocês acreditam em mim? Acredita nele. O cara é top. É crente. É sério, meu. Ó, vocês querem ver? Deixa ele pregar aí para vocês verem. Paulo foi o agenciador. Barnabé foi o agenciador de Paulo. E até onde? Até o momento em que Barnabé é parente de João Marcos. E na segunda viagem missionária, Paulo fala, Barnabé, vamos visitar aquelas igrejas que a gente... Aí Barnabé fala assim, vamos levar Marcos. Não, Marcos não. Paulo ali também não entendeu. Estava no começo da chamada. Ei, começo da chamada, é normal. Paulo também falou, não quero Marcos não. Aí Barnabé também não gostou, então foi Marcos e Barnabé foram para Chipre e agora Paulo e Silas foram para outro canto. O evangelho continuou. A única diferença é que deste momento em diante, e a gente acompanha essa história a partir de Atos 9, 26, a gente entende que o que aconteceu com Barnabé e Marcos depois dessa divisão, depois desse atrito, eu não sei. A Bíblia não relata, mas relata de Paulo. E nós vamos continuar pessoas que apareceram na vida de Paulo. Barnabé foi ponte. E tudo bem.
Deus já usou pontes para você, não usou? Deus já trouxe pessoas só para fazer você chegar no objetivo, não já? E tudo bem. Não queira que essas pontes permaneçam. Ponte é ponte. Ela tem um objetivo, te atravessar. Acabou. Acabou. Fim. E agora nós vamos para o outro lado. Deus vai usar você para ser ponte de muita gente. E não fica com aquele sentimento, ai, eu fui usado. Ai, abusou de mim. Ai, abusou da minha vontade. Irmãos, se nós não tivermos um coração disposto para o Senhor nos usar para as pessoas, de novo, não sei qual é o evangelho que nós estamos vivendo. Se Deus me usou para abençoar a vida de alguém e essa pessoa nem grato foi, nós temos passagens na Bíblia que nos ensina que dos 10 leprosos só voltou um. E aí? Só por causa disso Jesus parou de curar também? Ó, irmãos, baixa a bola. Ó, baixa a régua. Ninguém aqui é melhor do que Jesus. O exemplo dele tem que me fazer mudar e entender, se ele curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer, eu estou no lucro. Eu não curei ninguém. Não curei ninguém. E o pouco que eu fiz eu já estou achando ruim. Baixa a bola. Você vai ser ponte para pessoas. Eu estou há quase 5 meses procurando alguém para ser testemunha da morada fiscal do Dudu. Eu não encontro. Se Deus mandou, Deus vai se responsabilizar. Porque eu não posso, Ele mora comigo, eu não sou testemunha. Deus vai enviar uma ponte. Porque eu sei que os planos de Deus é perfeito. Deus não desampara. Deus vai usar alguém. E tudo bem depois, se eu não ver mais essa pessoa depois. Eu só estou dando aqui um exemplo bem pequenininho. Porque eu tenho exemplos bem maiores. A começar da existência dessa igreja. Pontes. Tudo pontes. E essas pessoas que me ajudaram a abrir essa igreja hoje nem estão aqui. E eu falo para os irmãos. Eu só tenho gratidão. Gratidão. Pessoas vão fazer parte da sua vida. Você vai ser ponte e tudo bem. Seja uma ponte segundo a vontade do Senhor. E depois disso, Deus é que sabe. Continua amando, gostando e olha, amém. Você vai querer essa pessoa na sua mesa todos os dias? Não vale a pena. Você é ponte. Ou foram ponte para você. Amém. Pessoas vão aparecer na nossa vida, como Timóteo apareceu na vida de Paulo. Paulo com uma confiança tal. Paulo abre seu coração para Timóteo agora no momento final da sua vida. E Timóteo era mais novo que Paulo em idade. E tudo bem. Eu ter amizade com uma pessoa mais jovem que eu. Ou mais velha que eu, e ali Deus preparar uma descrição, uma forma que eu me sinta confortável em me abrir para essa pessoa e saber que está segura a informação, oh glória! Mas o mais legal, ele foi discípulo. Então aqui já testifica que Paulo foi útil, foi uma ponte para Timóteo, uma ponte do evangelho. Não responda para mim, responda para você mesmo. Quantos discípulos você fez ao longo da sua jornada cristã? Quantos discípulos você já está fazendo hoje? Discípulos. Quem? Você tem nomes? Bagunçar, brincar, zoar. Tudo faz parte, mas o mais importante é evangelizar. Tem feito? Ou só está zoando, brincando e fazendo aí as sapecagens? Tem que ter fruto, meu irmão. Você é crente. Você vai participar da ceia, não vai? Então você é crente. Cadê os frutos? Ou cadê o fruto do Espírito?
Tem mais pessoas. E aí eu quero falar para os irmãos, até na quarta-feira falei do nome desse camarada, no nosso estudo, de Aitofel. Coloca para mim, faz favor, Salmo 55:12. Aitofel era considerado o homem mais sábio, se calhar, de todos os conselheiros do rei Davi. Aitofel se tornou tão próximo ao rei Davi que ele se sentava à mesa com a maior liberdade. Atenção, ele se sentava à mesa com Davi. Ele participava do banquete real com Davi. Tudo Davi se aconselhava com ele. E de todos os seus conselhos, ele tinha uma sabedoria admirável. Aitofel foi fiel a Davi em todo o tempo. E todos os seus conselhos eram incríveis. Escuta. Aitofel deixou de ser fiel a Davi a partir do momento em que Davi tem a situação com Batseba. Alguns historiadores falam que Batseba era neta dele. Não sei, não fui atrás. Mas independente do real motivo, sabe-se que a partir do momento em que Davi se perdeu com Batseba, Aitofel agora vai até Absalão e prepara Absalão para lutar contra seu próprio pai. E Absalão agora tem de Aitofel todos os conselhos que outrora ia para Davi, agora vai para Absalão. Nós teremos, atenção, nós teremos pessoas que nos trairão. Pessoas que admiramos, que congrega com a gente, que dá glória com a gente. Nós teremos pessoas que nos trairão. Teremos pessoas que sentam na nossa mesa, que partilham conosco das nossas aquisições, sonhos, família, intimidade. E estas pessoas simplesmente, porque sim ou porque não, elas vão dar as costas para nós. E tudo bem. Complica, né? Davi escreve isso. Pois não era um inimigo que me afrontava. Se fosse um inimigo, então eu o teria suportado. Fácil suportar inimigo, difícil é suportar amigo que vira as costas. Mas nós aprendemos com o rei Davi. Então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim. Porque dele me teria escondido. Próximo. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. E o outro? Praticávamos juntos suavemente. E íamos com a multidão para a igreja. Pode ser eu atrair alguém aqui. Pode ser eu. E tudo bem. Por que tudo bem? Porque faz parte da vida do cristão. Davi não deixou de ser Davi. Davi não deixou de ser rei. Davi não se revoltou contra Deus por causa de Aitofel. Davi não deixou o palácio, nem tampouco a cidade de Davi. Davi não abandonou a arca. Davi não abandonou o plano de fazer um templo para o Senhor por causa de Aitofel. Mas o bom, que quando nós entregamos na mão de Deus, o Senhor julga a nossa causa e tudo sai lindo.
porque eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para pregar o evangelho, para pregar as boas novas. Eu estou aqui para mostrar que eu sou diferente. Você me feriu, mas eu não vou ter raiva de você. E vou te dar a segunda face, e vou te dar oportunidade de novo. Por quê? Porque se eu prego um evangelho de perdão de 70 vezes 7, eu não posso negar isso. Eu não posso parar isso. Vai ter Aitofel? Vai. Mas o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Aitofel traiu Davi. E alguém sabe o que aconteceu com Aitofel? Não? Ele se matou. Coincidência? Nós temos um Amã, que lá no livro de Esther, se levantou contra a vida de Mardoqueu e foi enforcado na própria forca que fez para Mardoqueu. Esquisito. Mas se a gente for falar de Judas, então, comeu na mesma mesa, andou com Jesus, guardava os tesouros, aliás, as ofertas. Foi o primeiro a reclamar quando o vaso de alabastro foi quebrado. Viu ali a oportunidade de ganho. O que aconteceu com quem traiu? Pois é. Não se preocupa com quem te trai. Não se preocupa. Só dá glória e continua entendendo que o Senhor é na sua vida. O Senhor é na sua vida. E quem traiu, consciente ou inconsciente, que o Senhor julgue a sua causa. Você vai continuar adorando e servindo ao Senhor e pregando o Evangelho e vai dar tudo certo. Aleluia. E a gente vai finalizar essa mensagem quando Paulo fala aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos. Como? João Marcos? Aquele vacilão? É o vacilão. Chama lá o vacilão porque ele amadureceu. Ele aprendeu. Ele desenvolveu. Ele agora é um homem comprometido. Ele é um homem agora importante para a obra. Está ali, irmãos. Eu não posso deixar aqui de falar para vocês que vale a pena investir nas pessoas, mesmo no vacilão. Olha ali, traz agora Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Ê, vacilão, tem chance para nós, hein? Se eu vacilei um dia, tem chance. Tem chance para nós. Deus conta com a gente. Vacilou? Começa hoje de novo, vamos lá. Bora. Vamos agarrar esse negócio. Vamos junto. Vamos levar esse evangelho. Jesus conta comigo, Ele conta contigo e bora, vamos que vamos. Tá difícil para todo mundo. Vamos. Traz Marquinho lá, que Marquinho vai fazer toda a diferença para o ministério. Mas, também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Agora, Alexandre o Latueiro. Quem era esse rapaz aqui? Alexandre o Latueiro foi um cristão primitivo, em que ele distorceu tudo o que era ensinado. Ele pregava uma liturgia, ele pregava uma doutrina de heresia. Ele pregava o antinomismo. O antinomismo, ele consiste em a pessoa ser salva somente pela fé. Não importa obras. Não faz sentido. Ele entende. Esse Alexandre Latueiro, ele desenvolveu essa doutrina, essa heresia. E ele começa a dizer para as pessoas que as pessoas podem furtar, pode roubar, pode fazer o que quiser, porque a postura cristã não interessa.
Pode beber, pode fumar, pode fazer a bagunça que você quiser. Importa que você acredite que Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz e tal. Não. Sem obras, a fé é... Só o diácono Samuel falou. Sem obras, a fé é morta, é nula. Quais são as obras, igreja? Está aqui. Fazer a obra. Fazer um grupo de louvor bacana, fazer um grupo de jovens bacana, fazer um grupo de cantina bacana, fazer um grupo de eventos bacana, é estar no culto, se preparando, aprendendo a palavra nas quartas-feiras, fazer a obra, é levantar a mão daquele que cai, não é estar na casa, não, mas é estar aqui, ó. Tá ruim para você, tá ruim para mim também, mas vamos rir. Eu estou sempre fazendo isso com a Tarciana. Tá ruim para ela, tá ruim para mim. Nós estamos rindo, nós estamos chegando, nós estamos indo, capotando, deitando, ralando. E tá tudo bem. Eu preciso disso e você também precisa. Para de se fechar nesse negócio do seu evangelho segundo o que você acha. Uma vez que você renunciou a sua vida para Jesus Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Ele vive em você, você acha realmente que Cristo está satisfeito com a sua postura? Que você tem mais falhado com a obra do que acertado? Será que se Cristo vive em você, tá bom então para Cristo ver que Ele coloca na tua mesa o pão de cada dia e você não consegue adorar Ele? Tá bom para você? Se não vivo mais eu, significa que o meu eu não tem peso nenhum. O meu acho não tem peso nenhum. Eu não vou sair da congregação. Eu vou continuar. Eu tenho dificuldade de relacionamento. Jesus vai me capacitar. Se até Moisés, que era duro de língua, teve Arão para ajudar, Deus vai levantar alguém para te fazer seguir na obra e você continuar o evangelho e você continuar pregando, não só de palavras e expressões, mas em atitude, servindo, ajudando, estando junto. Posso contar com você? Vou sair, vou ministrar em tal lugar. Com quem que eu posso contar nessa igreja? Conto numa mão só. Por quê? Porque sempre os mesmos. Porque esses estão verdadeiramente passando pelo caminho de Damasco e estão se encontrando com Jesus. Aleluia. Aleluia. Continua fazendo da sua vida o que você quiser. Afinal de contas, o livre-arbítrio é para testar você, não é para testar Deus. Deus sabe o que você vai fazer, meu filho. O livre-arbítrio é um remédio para testar você. Porque Ele sabe o que você já escolheu no teu coração. Ele sabe que o dia que você tinha compromisso com a obra, o que o seu coração escolheu. Ele sabe. Cuidado. Deus não brinca. Ele não é menino. Ele é homem de guerra. Ele é homem de guerra. E a gente conclui aqui. Alexandre o Latueiro, quando Paulo esteve em Éfeso, Alexandre difamou, maltratou, perseguiu, juntou judeus para agredir Paulo. Numas passagens aqui para trás, por acaso eu não apontei a referência, Paulo entrega Alexandre a Satanás. Sabe o que significa isso? Significa que quando a pessoa ela não está comigo na obra, também não me interessa ela do meu lado. Se ela quer fazer a vontade de Satanás, então que vá, força. Mas faça direitinho lá fora também, ou não. Dane-se. Nós temos que entender, irmãos. O evangelho é sério. O evangelho é coisa de gente grande. Não é eu sentir de Deus que eu não vou mais congregar. Olha, atenção, vamos lá. Hebreus 10, 24, 25.
Hebreus 10, 24, 25. E consideramos-nos uns aos outros. Hã? Aqui está falando e consideramos nós lá em casa? Não. Consideramos-nos nós mesmos? Não. E consideramos eu comigo mesma? Não. E consideramos eu na minha casa sozinha e a igreja lá sozinha? Não. Consideramos-nos uns aos outros. Uns aos outros. Para quê? Para quê? Para quê? Deus precisa de você. Jesus precisa que você esteja aqui estimulando um ao outro. Às vezes me estimulando. Eu sou humano igual vocês, eu preciso de estímulo, eu preciso de amor. Eu preciso de carinho, você precisa também. Juntos, nós vamos concluir a boa obra. Aleluia. Aqui está dizendo, consideramos uns aos outros. E o próximo versículo fala o quê? No 25. Não deixando o quê? Não ouvir. Não deixando nossa congregação. Porque outros, olha lá, como é de costume de alguns. Nós falávamos para que ninguém tome a sua coroa. E aqui nós estamos vendo que é costume de alguns. Sai fora da congregação. Vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar hoje? Quem está comigo? Amém? Antes, admoestando-nos uns aos outros. O que é admoestar? Provocando, ensinando, advertindo, brigando, ralhando, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. É saindo da congregação que eu prego a palavra, irmãos? E não adianta falar para mim assim, mas hoje eu estou nessa, amanhã eu estou naquela, outro dia eu estou naquela outra, o outro dia eu estou naquela outra. Então você não está conseguindo, quiçá, estimular amor ou qualquer coisa em alguém, porque você não está tendo relacionamento com ninguém. Porque ao mesmo tempo que você está cada dia numa igreja, você não tem contato com ninguém. Você conhece de vista. Logo, estou descompromissado em fazer a obra naquela pessoa. Tá fácil. Tá fácil ficar pulando poça, então. Hoje eu estou aqui, amanhã eu sou chamada para pregar lá, aí depois ir lá, aí depois lá, aí depois lá. Ao cabo eu não conheço ninguém. Não ajudei ninguém. Não segurei ninguém. Não orei por ninguém. Não fiz nada para ninguém. Ninguém roube a tua coroa. O Alexandre Latuero quase matou Paulo. E ele fala assim, Timóteo, 2 Timóteo 4,14. Alexandre Latuero causou-me muitos males. O Senhor... Tu, falando para Timóteo, tu guarda-te também dele. Porque resistiu muito às nossas palavras. 16. Todos me assistiram na minha primeira defesa. É isso? Todos? Cadê os dodói da igreja? Eu estou 1 ano sem aparecer na igreja, a pastora não me escreve, não me liga, não me chama de florzinha de Jesus. Que eu estou 1 ano sem aparecer, ela também. Irmãos, eu te amo em Cristo Jesus, eu só não dou conta. Um dia eu vou dar, eu não dou conta. Afinal, a igreja não paga o meu salário, eu tenho que trabalhar. Eu tenho uma família também. E a minha saúde nem sempre está tão boa quanto parece. Muitas vezes o meu sorriso do lado de fora é para disfarçar a dor que está por dentro. Mas isso não é o caso. O caso é que ela não liga, ela não me visita, ela não vem, ela não vai, ela não faz. Não é isso.
Eu me apoio nesse camarada aqui que eu admiro muito, que é Paulo. Ninguém me assistiu. Ninguém. E eu penso, tamo junto, Paulo. Nos meus momentos também eu não tenho ninguém. E tudo bem. E tudo bem. Por quê? Porque ele continua. Na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Então para com essa conversa, ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, ó céu, ó azar. Ó meu Deus, todos me odeiam, vão me matar. Ah! Não, irmãos. Se acostuma, a vida é dura. Como diz já Cláudio Duarte, a vida é dura para quem é mole. Continua. Ele continua aqui, ó. Assistiu ninguém, né? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas, agora vem. Bora. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida o quê? A pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Glória a Deus. Boa, Vitória. Só a Vitória bateu palma. É isso mesmo, Vitória. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O homem me desampara. O homem me abandona. O homem me trai. Todavia, eu vou continuar na congregação, pregando. Eu vou continuar estimulando os irmãos. Eu vou continuar fazendo a obra. Porque aquele que me assiste está comigo. E eu não vou ficar medindo o meu evangelho por quem me abraça ou por quem me beija. Eu vou continuar até com quem me repudia. Porque no céu nós temos que entrar de mão dada, meu irmão. É sobre isso. Eu não vou mais na congregação porque não me ligaram. E eu não vou mais estar no grupo porque eu não gosto. Gente, o céu é maior. O céu tem mais. Eu não estou aqui por causa do diácono Tomás. Estou usando ele porque eu sei que ele não se milindra comigo, viu? Eu estou aqui por causa de Cristo. Eu estou aqui por causa dele. Por ele. Porque se não fosse ele, coragem mesmo de sair da cama ninguém tem. Mas como a gente sabe que a gente tem um Cristo para adorar, porque ele me deu primeiro, o meu sacrifício de louvor vai continuar. Eu devo essa gratidão, eu devo adoração, eu devo tudo do melhor para o meu Deusão. Tudo do melhor. E vai ser, ainda que na minha pouca força, eu vou continuar aqui, na congregação, estimulando, abraçando, dentro das minhas condições, estando junto e pregando a palavra do Senhor, para que nós estejamos sempre confrontados a ter um evangelho segundo a Bíblia Sagrada, não segundo eu. E a gente vai para os final. 1 Coríntios 15, 58. Já conhecemos esse versículo e era para ter decorado. Mas nós vamos ler mais uma vez. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante. Na sua casa? Está escrito isso? Aonde? Na obra. Na obra. Sede firmes e constantes. Sempre raso, né? Sempre fazendo a marmitinha requentada, né? Não. Abundante. Sempre mais. O melhor. O meu máximo. Abundante na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Não é para pastor, não é para diácono, não é para missionária, não é para obreiro. Faça a sua parte na obra, que o Senhor, Ele tem lá seu galardão, junto com a sua coroa. Vamos no próximo. Hebreus 10, 26. Porque depois dessa palavra de hoje, meus irmãos, cuidado. Cuidado. Porque se pecarmos,
voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Tá? Então não vai depois dizer assim, mas eu não sabia. Ou, eu vou fazer mesmo? Nada a ver, né? Nada a ver? Se tudo que foi pregado aqui hoje você não conseguiu compreender, passa lá o YouTubezinho na sua casa, que nós estamos para quase 3 horas de pregação aqui hoje, para você entender que congregar é importante, estar na casa do Senhor é privilégio, e eu não posso abrir mão disso. E nenhum compromisso é mais importante que adorar o meu Senhor e fazer a obra com os meus irmãos. Não tem como fugir disso. Eu não posso escolher uma esplanada para tomar um gelado, enquanto eu posso estar na obra estimulando a diaconisa Fran a continuar a fazer a parte dela. Enquanto eu posso estar na obra, ajudando o irmão Jefferson a desenvolver aí, enfim, o que ele precisa nesse momento. Eu tenho que entender quem eu sou. João Marcos foi menino. Depois foi importante para o ministério. Você está sendo menino ou você já é importante para o ministério? E a gente vai indo. Hebreus 10, 30, 31. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não faz as coisas consciente, não. Eu sabia que hoje eu tinha um compromisso com a igreja, mas eu vou tomar um gelado, que agora o verão está vindo aí. Então não dê tua palavra, não se comprometa. Fique só com a sua coroinha velha. Deixa a coroinha de galardão bonitona para mim. E finalizamos, Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que está falando do seu irmão? Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É Ele que precisa do seu braço na obra, da sua boca, da sua atitude, da sua transformação de dentro para fora. Uma pessoa generosa, uma pessoa que cuida, uma pessoa que briga pela obra, uma pessoa que quer a obra limpa, quer a obra cheia. Foi muito bem colocado pelo Hugo, essa igreja vai ter muita gente, não vai caber de gente. Mas por quê? Porque essa igreja ela é sarada. Ela é sarada no sentido de eu não vou tirar ninguém daqui. Eu vou trazer gente para cá. O nosso grupo vai ser legal. A nossa turma vai ser bacana. O nosso convívio vai ser aconchegante. E tem a irmãzinha que é mais porco espinho. Eu vou saber lidar com ela. Nós vamos chegar junto porque ela também é obra-prima do Senhor. Eu não posso me doer por causa de palavras tortas. Eu tenho que aprender que a minha briga não é contra carne, mas é contra principados e potestades. Tudo que o diabo usa os crentes para nos afastar da igreja, eu tenho que ter maturidade e entender, eu continuo. Me machucou, mas eu continuo. Afinal, não deis lugar ao diabo, foi para eu observar que isso é possível acontecer até comigo. Amém, irmãos?